Amado Mestre Jesus, sob tua luz bendita e com os corações voltados ao alto, aqui nos reunimos em pensamento, rogando amparo, inspiração e coragem para a jornada que empreendemos em busca de libertação e cura. Que os espíritos de luz que trabalham em teu nome se façam presentes neste instante, envolvendo-nos com vibrações de paz e esperança, e que a suave influência do Dr. Bezerra de Menezes, espírito amigo e trabalhador incansável do bem, nos inspire nesta súplica. Elevamos nossa alma em oração, suplicando forças para superar os vícios que ainda nos prendem às ilusões do mundo material. Que possamos reconhecer a gravidade dessas prisões voluntárias que adoecem o corpo, perturbam a mente e obscurecem o espírito. Conscientes da necessidade de renovação íntima, desejamos com humildade trilhar um novo caminho, iluminado pelo esforço diário e sustentado pela fé. Sabemos, Senhor, que nenhum hábito nocivo se instala sem causa. Por isso, buscamos compreender as raízes profundas dos nossos desequilíbrios, muitas vezes oriundos de dores mal curadas, traumas do passado, culpas que carregamos sem compreender ou desequilíbrios espirituais que nos acompanham desde outras existências. Que o teu amor misericordioso nos ajude a enxergar a origem de nossas quedas, sem culpa excessiva, mas com responsabilidade e propósito de transformação. Mestre amado, envia teus mensageiros celestes para que nos ajudem a fortalecer a vontade, pois reconhecemos que sozinhos somos frágeis. Os vícios que muitas vezes se disfarçam de alívio ou consolo, são correntes sutis que nos afastam da verdadeira paz. Que possamos, com o auxílio dos amigos espirituais, fortalecer nossa decisão de romper com essas amarras dia após dia, em cada pensamento renovado, em cada renúncia firme, em cada oração sincera. Espíritos elevados que nos assistem, visitai os lares onde impera a dor do vício, onde os corações choram pela falta de domínio próprio, onde o desespero tenta tomar o lugar da fé. Que vossas mãos invisíveis, mas repletas de energia divina, toquem suavemente aqueles que caíram, levantando-os com esperança, afastando as influências negativas que se aproveitam da fraqueza humana. Que possamos entender que o vício não é castigo, mas um convite à vigilância, ao esforço e à redenção. Que nenhuma queda nos paralise, mas que cada tropeço se transforme em degrau de aprendizado. Ensinai-nos a sermos pacientes conosco, a termos compaixão por nossos próprios passos lentos, mas firmes na direção do bem. Dr. Bezerra de Menezes, Espírito de misericórdia e amor, intercede por todos nós junto à espiritualidade maior. Que tua vibração de cura penetre nossos corações e fortaleça a nossa determinação de vencer as imperfeições que ainda nos visitam. Inspira-nos com teu exemplo de caridade, fé e renúncia, para que possamos cultivar em nós a luz que dissipa as sombras do desequilíbrio. Ampara, Senhor, aqueles que estão em sofrimento profundo, vítimas das dependências que drenam suas energias e os fazem sentir-se distantes do bem. Que sintam, neste instante, a certeza de que nunca estão sozinhos, pois teu amor os envolve como um manto de luz.
que sejam despertados para o desejo de mudança e que a esperança renasça em seus corações como a alvorada que dissipa a noite escura. Que o magnetismo desta prece toque também aqueles que convivem com entes queridos enredados pelos vícios. Que tenham forças para continuar amando, apoiando, compreendendo sem julgar e que encontrem nos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo o consolo necessário para prosseguir sem desistir. Mestre Jesus, inspira-nos na humildade de reconhecer nossos erros, na força de vontade para mudar, na coragem de recomeçar. Que esta súplica suba aos céus como perfume de esperança e seja acolhida por Tua misericórdia infinita. Senhor Jesus, a Tua misericórdia é o remédio que jamais falha, e diante dela colocamos nossas dores mais ocultas, nossas lutas internas e o desejo sincero de nos libertarmos das correntes que ainda nos prendem aos vícios do corpo e da alma. Ilumina-nos o entendimento, Divino Mestre, para que possamos enxergar o vício não como um inimigo externo, mas como uma fragilidade que necessita de cura interior, de cuidado contínuo e de renovação espiritual. Que possamos abandonar a negação e a vergonha para acolher a realidade com coragem e lucidez, enfrentando-a com a confiança de que contigo nenhum fardo será insuportável. Amigos espirituais que nos envolvem com vossa bondade, auxiliai-nos a manter o pensamento elevado, mesmo diante das tentações que nos visitam. Que a força de vossa presença nos inspire a resistir, a lembrar dos compromissos assumidos antes da reencarnação, quando pedimos a oportunidade de reparar, de aprender, de avançar espiritualmente, mesmo diante das provas mais árduas. Que a nossa vontade seja fortalecida a cada instante pela certeza de que estamos sendo amparados. Que possamos cultivar pensamentos de luz, alimentar sentimentos de gratidão, desenvolver atitudes que substituam os impulsos automáticos que nos ligavam aos vícios. Que os momentos de fraqueza sejam vistos como parte do processo de crescimento e não como motivo para a desistência. Doutor Bezerra de Menezes, médico das almas e irmão de caminhada, derrama sobre nós a vibração curadora do teu amor. Que teus fluidos benéficos penetrem cada célula adoecida, cada pensamento perturbado, cada região do perispírito marcada por desajustes oriundos de vidas passadas. Restaura nossas forças, clareia nossas escolhas, desperta em nós o desejo profundo de servir ao bem, vencendo os impulsos que nos afastam da paz interior. Que a presença dos espíritos benfeitores se faça constante em nossos lares, nas noites de angústia, nos momentos de silêncio em que lutamos sozinhos contra desejos nocivos. Que possamos sentir em nossa intimidade a mão suave que nos sustenta, a voz silenciosa que nos inspira a resistir, o olhar espiritual que vela por nossa recuperação. Senhor, fortalece os centros espíritas, as casas de oração, os grupos de apoio, os lugares onde corações sinceros se reúnem para buscar a regeneração e o fortalecimento espiritual. Que esses espaços se transformem em fontes de luz, em refúgios de paz, onde aqueles que sofrem com os vícios encontrem acolhimento, compreensão e renovada esperança.
Que aprendamos com o Teu Evangelho a substituir os hábitos nocivos por ações de amor. Que nossas mãos, antes entregues à inércia, passem a servir ao próximo. Que nossa mente, antes ocupada por pensamentos negativos, se encha de preces, de estudos edificantes, de gratidão à vida. Que nosso tempo seja consagrado à prática do bem, na certeza de que cada gesto de amor nos distancia das sombras e nos aproxima da verdadeira liberdade espiritual. Permite, Mestre, que possamos também compreender a importância do perdão tanto aos outros quanto a nós mesmos. Muitos dos vícios que nos aprisionam têm raízes em mágoas antigas, em sentimentos de culpa não resolvidos, em dores do espírito que ainda não foram cicatrizadas. Que possamos, com o Teu amparo, libertar-nos do peso do passado e renascer em espírito com fé na Tua promessa de vida abundante. Concede-nos, Senhor, a graça de perceber que somos espíritos em processo de crescimento, que a caminhada rumo à libertação pode ser longa, mas é possível, é abençoada e é repleta de lições preciosas. Que possamos encontrar alegria mesmo em meio aos desafios e paz mesmo quando as lutas forem intensas, porque estaremos caminhando na Tua direção, sustentados pelo Teu amor. Senhor Jesus, Tua presença é como o sol nascente que dissipa as névoas da ignorância e do sofrimento. Em Ti encontramos o modelo sublime de equilíbrio, pureza e renúncia. E é com os olhos da alma voltados para a luz do Teu exemplo que buscamos forças para continuar a caminhada de superação dos vícios que ainda nos ferem e nos afastam da plenitude que nos espera. Fortalece-nos, Divino Amigo, para que possamos desenvolver a vigilância constante sobre nossos pensamentos, palavras e atitudes, que o impulso instintivo que nos leva a ceder ao desequilíbrio seja lentamente substituído pelo discernimento, pela calma e pela serenidade conquistada no exercício diário da reforma íntima. Ensina-nos a confiar na lentidão dos processos espirituais, respeitando o tempo necessário para cada transformação interior. Que possamos compreender que a vontade, quando sustentada na fé e no propósito sincero de melhorar, torna-se a alavanca de libertação. Que a cada manhã nos levantemos com a certeza de que uma nova chance nos foi dada para escolher o bem. Que mesmo diante de recaídas, saibamos nos levantar com humildade, recomeçando quantas vezes forem necessárias, sem desânimo, sem autocomiseração, mas com coragem e confiança. Espíritos de luz que amparam os que sofrem nas sombras dos vícios, inspirai-nos na busca por hábitos saudáveis, por relações equilibradas, por práticas que fortaleçam o espírito. Que possamos nos afastar pouco a pouco de ambientes e influências que nos conduzam à queda e nos aproximar de tudo aquilo que eleva, que consola, que renova. Que saibamos discernir entre o prazer momentâneo que adoece e a alegria duradoura que edifica. Doutor Bezerra de Menezes, intercessor dos que padecem nas dores silenciosas, ajuda-nos a encontrar o remédio justo para cada ferida, que possamos confiar nos recursos que a providência divina coloca ao nosso dispor, o passe, a água fluidificada, a prece, o estudo, o trabalho no bem.
que saibamos recorrer a esses instrumentos com fé viva, abrindo nosso coração para a ação dos benfeitores espirituais que nos envolvem com tanta ternura e paciência. Senhor, guia-nos no desenvolvimento da autoeducação, que possamos conhecer nossos limites, identificar os gatilhos emocionais que nos impulsionam aos velhos hábitos e substituí-los por novas respostas, mais conscientes, mais leves, mais cristãs. Que a prática do autoconhecimento não nos conduza à culpa, mas ao perdão, à aceitação e à responsabilidade de evoluir com amor. Fortalece os laços espirituais com aqueles que caminham ao nosso lado nesta encarnação, que nossos familiares, companheiros de jornada e amigos do coração possam ser apoio mútuo na busca pela regeneração. Que haja diálogo, compreensão e união nos momentos difíceis e que saibamos estender a mão a quem, por vezes, cai sob o peso das próprias dores. Ampara, Senhor, os jovens que se veem enredados por vícios modernos, muitas vezes alimentados por um mundo que cultua a pressa, a fuga, o vazio. Que os mensageiros espirituais possam inspirar novas gerações a buscarem o sentido real da vida, a cultivarem valores, a respeitarem seus corpos e a desenvolverem o espírito com nobreza e verdade. Que possamos perceber, Mestre, que cada pequeno esforço é uma vitória, que a luta contra os vícios é, antes de tudo, uma jornada de reencontro conosco mesmos, de reencontro com a nossa essência espiritual. Que aprendamos a celebrar cada passo, mesmo que tímido, na direção da luz e que confiemos plenamente que Tu estás conosco em cada instante dessa caminhada. Amado Jesus, ensina-nos a transformar nossas dores em serviço ao próximo. Que a experiência vivida nas sombras do vício possa nos capacitar a acolher outros que ainda sofrem com compaixão e compreensão sem julgamentos. Que nossas cicatrizes espirituais se convertam em fontes de empatia e que nosso exemplo, mesmo silencioso, seja um farol para aqueles que buscam a mesma libertação. Senhor da vida, que a Tua paz suave e constante, envolva nosso espírito neste momento de entrega e reflexão. Com os corações tocados por Tua misericórdia, seguimos buscando a verdadeira liberdade, aquela que nasce do domínio de nós mesmos, do desapego aos excessos e da conexão profunda com as leis divinas que regem a existência. Concede-nos, Jesus, a compreensão de que a libertação dos vícios não é um ato instantâneo, mas um processo de renascimento que exige constância, renúncia e amor. Que cada desafio enfrentado se converta em pedra fundamental na construção de nossa elevação espiritual. Que sejamos firmes diante das tentações que ainda nos visitam, lembrando sempre que os espíritos superiores não nos abandonam jamais e que cada pensamento de superação é acolhido e fortalecido pelos mensageiros do bem. Doutor Bezerra de Menezes, guia bondoso das multidões aflitas, teu exemplo de compaixão e serviço nos inspira a buscar o equilíbrio. Que Tua presença espiritual se faça sentir junto aos que vivem aprisionados nos ciclos repetitivos do vício, ajudando-os a despertar para novas possibilidades, fortalecendo a esperança e promovendo o desejo sincero de mudar.
Permite, Senhor, que a fé se firme em nossos corações como âncora segura diante das tempestades. Que compreendamos que mesmo quando tudo parecer escuro e difícil, a luz divina continua a brilhar em nosso íntimo, aguardando apenas nossa abertura para agir. Que possamos nos lembrar, nos momentos de queda, que somos espíritos imortais, destinados à luz, e que nenhuma sombra é maior que a tua presença em nós. Espíritos elevados que servem sob a tua orientação, visitai os hospitais, as clínicas, os centros de tratamento e todos os lugares onde irmãos e irmãs lutam pela libertação. Que vossas mãos, invisíveis aos olhos da carne, mas potentes em amor, tragam alívio, inspiração, coragem e fortalecimento. Que vossas palavras, sussurradas aos nossos pensamentos, sejam bálsamo e direção segura nos momentos de dúvida e aflição. Mestre Jesus, desperta em nós o desejo sincero de transformação, que o sofrimento gerado pelos vícios nos impulsione ao despertar espiritual e não ao desespero. Que cada lágrima derramada na luta pela regeneração seja regada com a certeza de que teu olhar nos acompanha e tua mão nos sustenta. Ensina-nos, Senhor, a valorizarmos o presente. Que o agora seja sempre o momento ideal para começar a mudança. Que não aguardemos condições perfeitas ou milagres exteriores, mas que confiemos na ação do teu amor através do esforço diário, do pensamento elevado, do trabalho silencioso, da fé ativa que move montanhas interiores. Amado Doutor Bezerra, que possamos sentir tua presença quando estivermos a sós com nossas dores, quando o silêncio parecer pesado, quando o desejo de desistir bater a porta. Que possamos lembrar de ti e das palavras de amor que nos chegam do mundo espiritual como mensagens de vida, sustentando nossa fé e nossa vontade de vencer. Senhor, ensina-nos a cuidar de nosso corpo, instrumento sagrado da evolução, templo do Espírito, que possamos respeitá-lo com escolhas saudáveis, evitando os excessos e as substâncias que o prejudicam. Que nossa alimentação, nosso descanso, nossas atividades estejam alinhadas com a harmonia que buscamos conquistar também no plano espiritual. Abençoa, Jesus, os profissionais da saúde, os voluntários, os servidores do bem que se dedicam a cuidar dos que sofrem com as dependências. Que sejam instrumentos da tua luz, levando não só tratamento físico, mas palavras que acalmam, gestos que acolhem, presença que transforma. Que nunca percam a fé no poder do amor como recurso essencial de cura. Inspira-nos a jamais desistirmos de nós mesmos, por mais longa que seja a estrada. Que possamos manter acesa a chama da esperança, certos de que cada esforço, cada prece, cada atitude de renúncia é registrada nos planos superiores e que jamais caminharíamos sozinhos enquanto desejarmos de coração a renovação. Senhor da vida eterna, aqui estamos, com o coração banhado em esperança, firmes no propósito de mudança, de cura e de ascensão espiritual. Que a tua presença nos envolva profundamente,
sustentando-nos em cada passo e firmando em nossa alma a certeza de que a vitória sobre os vícios é possível quando estamos amparados pelo Teu amor e guiados pela luz da verdade eterna. Mestre Jesus, que a nossa jornada de superação continue sendo um caminho de aprendizado, onde cada obstáculo seja uma oportunidade de crescimento interior. Que a força que nasce da prece nos sirva de escudo diante das influências negativas e que possamos cada vez mais fortalecer nossa sintonia com os planos superiores, onde reinam a paz, o equilíbrio e a harmonia. Abençoa, Senhor, todos os corações que nesta hora se sentem cansados de lutar, que pensam em desistir, que julgam não ter mais forças, que sintam Teu amparo invisível, mas real, renovando suas energias, que a lembrança da Tua promessa de consolo os levante, fazendo-os perceber que nenhuma dor é eterna e que todo sofrimento, quando aceito com fé e trabalhado com humildade, transforma-se em libertação. Que possamos, com Tua inspiração, aprender a confiar mais, confiar no tempo de Deus que é perfeito, confiar no auxílio da espiritualidade amiga que nunca nos desampara, confiar em nós mesmos como espíritos eternos, criados para a felicidade, herdeiros da luz divina. Amado Dr. Bezerra de Menezes, agradecemos profundamente Tua presença amorosa. Que o Teu legado de fé e caridade nos inspire a servir, a amar e a persistir. Que possamos, sob Tua orientação, encontrar os caminhos seguros para a nossa cura. Que o Teu exemplo de doação incondicional nos mostre que o verdadeiro poder está no bem que semeamos. Senhor, que esta prece seja como uma ponte de luz que se estenda entre nossos corações e os planos superiores, que dela nasçam sementes de esperança, que floresçam em ações transformadoras, em escolhas mais elevadas, em atitudes de amor e renúncia. E assim, com os espíritos iluminados pela fé e fortalecidos pela Tua misericórdia, encerramos este momento de prece com gratidão e serenidade. Que as energias sublimes aqui invocadas continuem a nos envolver, guiando-nos pelas veredas da regeneração e da paz. Que assim seja.